Na nossa reportagem de hoje sobre política, o foco é o poder legislativo, a importância e a população fiscalizar os governadores e o presidente da República, mas também é essencial saber o que os deputados e os senadores fazem. Nós levamos um grupo de jovens até a LEP, a sede do Poder Legislativo do Estado. E o passeio que eles fizeram pode ajudar também a entender como é que a casa funciona. Os visitantes também fizeram perguntas que provavelmente você também queria fazer. Como funciona o lugar onde são feitas as leis que impactam a sua vida? Para responder a essa pergunta, 5 jovens que vão votar pela primeira vez aceitaram um convite especial. Conhecer por dentro o funcionamento da Assembleia Legislativa de Pernambuco. É aqui que os 49 deputados estaduais discutem, alteram e votam projetos de lei que podem impactar a vida de milhões de pernambucanos. Mas antes de chegar ao plenário, cada proposta passa por um caminho que nem todo mundo conhece. Vamos começar do começo. É edifício Miguel Arraes, então tudo que acontece nesse prédio acontecia antes no Palácio Joaquim Nabuco, que vai se tornar um museu de todos os pernambucanos, certo? Então aqui tem 3 plenarinhos, que eu vou mostrar um para vocês. Tem o plenário Eduardo Campos, que é onde tem as reuniões com os deputados, as plenárias, e tem um auditório Sérgio Guerra também, que eu vou mostrar a vocês. Certo? Esse prédio ele terminou de ser construído em 2017, é a construção mais recente. Eu vou mostrar um plenarinho a vocês, vou explicar o que é que acontece nos plenarinhos, como é a atividade lá. E depois a gente segue para o plenário Eduardo Campos, ok? Vamos lá. A primeira parada é um plenarinho. É nesse espaço que as comissões temáticas se reúnem para analisar cada projeto. Antes de uma lei ser votada por todos os deputados, ela passa por esse primeiro filtro. Esse é um plenarinho, então são 3 plenarinhos. E o que acontece nesses plenarinhos? São as reuniões de comissão, certo? Então os deputados aqui eles se reúnem para falar sobre temas da determinada comissão. O que são comissões? É como no colégio, que um professor passa um trabalho para vocês e vocês se dividem em grupos para falar de um determinado assunto. Então vamos supor, sindicato dos professores está querendo resolver alguma coisa. Então eles se reúnem aqui com a comissão de educação e aí vão debater sobre um determinado assunto. Às vezes também vem um representante do Estado, que seria a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, e aí se reúnem aqui. E daqui, tudo que for debatido aqui vai ser votado lá no plenário pelos deputados. Eu queria saber se o cidadão tem essa liberdade de chegar aqui na LEP e perguntar para o deputado querendo ter essa ideia que você falou, ter uma ideia e se tornar uma lei, se o cidadão tem essa possibilidade também. O processo da criação de uma lei ela é interessante porque você pode tanto juntar um grupo de interesse de acordo com esse tema da lei que você está querendo criar e entrar em contato com o deputado da comissão desse tema. Então, se for referente à educação, se for referente ao meio ambiente, então é importante, no site da LEP tem as comissões, quais deputados fazem parte dessa comissão, também tem a ouvidoria da LEP, entrar em contato com o gabinete desse deputado, presidente da comissão ou demais membros que fazem parte dessa comissão do tema da lei, e aí sim tem um acesso mais prático para poder colocar essa ideia em andamento, né? Além de criar leis, a Assembleia também tem a missão de fiscalizar as ações do governo do Estado e representar a população. É por isso que os projetos discutidos nas comissões seguem para o plenário, onde são debatidos e votados pelos parlamentares. Aqui é onde os deputados e deputadas trabalham, tá? Eles sentam nessas cadeiras, não tem lugar marcado. Alguns sentam no mesmo lugar, mas não tem lugar marcado. Quando eles chegam, fazem um reconhecimento facial no monitor e automaticamente a presença aparece na tela. Nome verde está presente, branco ainda não chegou e a licenciado vai aparecer amarelinho. Quando começa a plenária, um nome vai ficar azul. É o deputado que vai estar presidindo a reunião plenária. Quer dizer que ele é o presidente da casa? Não. É alguém que... Se o presidente da casa estiver, ele preside. Mas se ele não estiver, aí outro deputado vai presidir a reunião plenária. Certo? Aí vão ficar os deputados, vai ser um deputado chamado para ler a ata, certo? Que vai ser chamado de primeiro secretário, e o segundo secretário que vai ler a ordem do dia.
Como é eleito o presidente da casa? De 4 em 4 anos são eleitos os deputados e aí assim que eles tomam posse, tem a eleição da mesa diretora. E aí se formam 2 grupos, 2 chapas, e aí vão ser eleitos pelos próprios deputados. Essa eleição é feita entre eles. Então, vai ter o presidente, o primeiro secretário, o vice-presidente, e aí essa é o nome dada mesa diretora. Então, a cada 2 anos, essa mesa diretora ela é renovada. A legislatura é de 4 anos e a cada 2 anos a mesa diretora é eleita. Entre eles, tá? Essa eleição é entre os deputados, não é com a população. Como eu faço para assistir uma audiência do plenário? Você pode vir, é aberto ao público, tá, gente? Qualquer pessoa pode assistir uma reunião plenária, segunda, terça e quarta, a partir das 14h30 e na quinta, às 10 da manhã. Na sexta não tem plenária. A gente trouxe os estudantes agora aqui para a galeria da Assembleia Legislativa para eles acompanharem uma reunião ordinária e ver na prática o que os deputados fazem no dia a dia. E aqui surgem outras dúvidas. Qual o tempo médio das sessões? Tem horário para começar, mas não tem para terminar, porque aí vai depender do que vai ser, como tem a quantidade de inscritos em cada expediente e a ordem do dia. Então não tem um horário certo para terminar, não. Quanto tempo demora até uma lei ser aprovada pelo Alep até ela entrar em vigor? O tempo vai de acordo com as reuniões lá de comissão, que a gente estava lá. Então, a comissão vai debater, vai pautar tudo que vai entrar em vigor na lei. Ela vai passar, para ela ser votada aqui em plenário, ela ainda tem que passar por 3 comissões, que é a Comissão de Justiça, para saber se a lei está dentro da Constituição, de Finanças, para saber se o Estado tem como arcar essa lei, e a redação final, para fechar e vir aqui para o plenário e ser votada. Em outubro, os eleitores também vão escolher deputados federais e senadores. Mas, diferentemente dos deputados estaduais, eles atuam no Congresso Nacional, em Brasília. A gente pediu para uma cientista política explicar essa diferença. No âmbito federal, a gente tem um pouco mais de complexidade nessa relação entre os poderes. Então, o Brasil adotou o modelo bicameral, que é aquele que tem 2 casas legislativas. Uma representa o povo dos estados, que é a Câmara dos Deputados. Por isso que a composição da Câmara é proporcional à população de cada estado. Estados mais populosos, eles têm bancadas maiores e um maior número de representantes. Estados menos populosos, eles têm uma bancada menor, um menor número de representantes. Já o Senado, ele representa os estados federados. É o desenho federativo que o Brasil adotou. Então, os senadores, basicamente, representam os estados federados no âmbito do Congresso Nacional. E aí é por isso que no Senado a gente tem o mesmo número de senadores para todos os estados. São 3 senadores, independentemente da população de cada um deles. Por que é necessário esse trabalho diferenciado de deputados federais para senadores? Originalmente, esse desenho foi pensado como uma forma de uma casa revisar aquilo que a outra produz, para dar um maior equilíbrio naquela legislação que é produzida. No caso do Brasil, como a gente tem um modelo federativo, a ideia é que a gente possa ter uma distribuição do orçamento, das políticas públicas, de uma forma equilibrada entre as diversas regiões, para que o país como um todo se desenvolva. Nas eleições, o eleitor também escolhe quem vai comandar o poder executivo, no estado e no país. Mas o papel de governadores e presidente é bem diferente do trabalho dos parlamentares. Ele é o grande gestor do ponto de vista do poder executivo no âmbito do território daquele estado. Mas sim, o poder executivo também tem um poder de legislar, de criar legislações. O maior exemplo disso é a proposição do orçamento, que é a política pública básica, onde vai ser determinado o custo de cada uma das áreas, né, que funcionam ali na gestão pública. Então é o governador, é o governo do estado que faz essa proposição e o legislativo aprova, dá a sua anuência. Então o presidente da República, ele tem, no caso do Brasil, que adota o modelo presidencialista, ele tem a função de representar. Então ele representa o país perante outros estados, na arena internacional, por exemplo, na ONU e outros organismos internacionais. Ele tem o poder de decidir sobre o país e no relacionamento com outros países, e olhando para dentro, ele também é o gestor no âmbito da União das políticas públicas que são de competência da União. Antes de escolher um representante, é importante saber o que cada cargo faz, porque entender como funciona a política é o primeiro passo para poder participar dela de forma bem consciente.